Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje juntos para meditarmos e compreender o Salmo 11 ou 10, do versículo 1 ao 7. É o nosso 14º encontro. Este é Salmo 11 na versão hebraica e é Salmo 10 na versão grega latina. O número do salmo maior corresponde à Bíblia hebraica. O número de salmo menor corresponde à Bíblia grega latina. Então, ela é 11 na versão hebraica, 10 na versão grega latina. Este é um salmo de confiança. Ele data lá do período sacerdotal, do pós-exílio da Babilônia. O exílio terminou por volta de 535. Foi o tempo para a reconstrução do templo de Jerusalém. Foi o tempo também da reconstrução do sacerdócio e do culto no templo. Nós podemos dividi-los em algumas partes. A primeira parte, uma expressão de confiança, no versículo 1, que fala sobre o desafio aos fracos, aos enfraquecidos. O versículo 2 e 3 é uma lamentação. O versículo 4 e 6 é um relato da intervenção divina. O versículo 7 é uma motivação. Leiamos o Salmo 11, 10. O que pode o justo fazer? Eu me abrigo em Javé, porque vocês me dizem, fogem para os montes passarinhos, porque os injustos retesam o arco, ajustando a flecha na corda, para tirar ocultamente contra os corações retos. Quando os fundamentos se corrompem, o que pode o justo fazer? Javé, porém, está no seu templo santo. Javé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo. Suas pupilas examinam os homens. Javé examina o justo e o injusto. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover sobre os injustos brasas e enxofres, e um furacão violento. É a parte que lhes cabe, porque Javé é justo e ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. Vamos caminhar devagar, tentando entender este salmo. Eu me abrigo em Javé. Por que ele se abriga em Javé? Porque as pessoas dizem, fogem para os montes passarinhos. Há uma ameaça àqueles que são de Javé. Há uma ameaça onde eles são convidados a fugirem para salvar as vidas. Há uma realidade de violência que virá em confronto contra o povo santo, o povo fiel de Israel, aqueles que são fiéis. E ele diz, foge, eu me abrigo em Javé. A expressão quer dizer, em Javé é que encontro refúgio. E depois diz, porque me dizem, foge para os montes. Pode também ser traduzida como foge para as montanhas.
como um pássaro. Estão sendo ameaçados. As montanhas serão os esconderijos. Foge para as montanhas como um pássaro. Ou fugi de vossa montanha. Também Jerusalém estava numa montanha. Abandone suas casas e refugiem nas montanhas. Porque os injustos, versículo 2, retesam o arco, ajustando a flecha na corda, para atirar ocultamente contra os corações retos. Os injustos retesam o arco. Eles esticam o arco para obter o máximo de tensão. Eles querem atirar, atingir os corações retos, ajustando a flecha na corda, estando pronto para atirar ocultamente. O ímpio se coloca no lugar por meio de armadilha para atirar, como caçador diante da sua presa. O ímpio, então, aqui vem comparado ao caçador. Espreita, está sorrateiro, mostrando que essas pessoas são sempre pessoas que se escondem até na hora de dar o bote, de atirar. Esperando os pássaros, aqui os fiéis, para que os pássaros, ao levantar voo, possam ser atingidos ao se manifestarem. Assim que o fiel, o justo, aquele que vive a aliança, se manifesta, eles são atingidos pelos ímpios. Versículo 3. Quando os fundamentos se corrompem, o que pode o justo fazer? Numa sociedade corrompida e travestida de verdade, o justo fica à mercê da ação dos maus, porque a estrutura está podre, os fundamentos, os pilares. Na sociedade judaica, os pilares são sustentados pela aliança. Rompe-se a aliança e os pilares desabam. Eles se corrompem, são destruídos. O injusto pode ser comparado ao inimigo, que, como exército, devasta e conquista a cidade e a desestabiliza pelo saque e medo. O que pode o justo fazer? Diante de tanta ameaça, de tanta desestruturação social, as estruturas da sociedade estão desabando. O que pode o justo fazer? O que pode o justo fazer em sua bondade? Só resta fugir para a montanha como o pássaro. Ao justo resta fugir. Mas agora vem para dizer não. Javé, porém, versículo 4. Javé, porém, está no seu templo santo. Javé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo. Suas pupilas examinam os homens. Javé. A partir daqui, até o fim do salmo, o salmista vai responder o que pode o justo fazer. Javé está no seu templo santo. Ele reside no seu templo, que é santo. E do seu templo santo, de lá, é que ele pune o ímpio. Mesmo que o ímpio está se tornando forte e vitorioso,
Deus vai agir contra ele. Javé tem seu trono no céu. O trono é o lugar onde o rei se senta para julgar e proferir sentenças. Seus olhos. Os olhos de Javé veem, Deus não é cego. Ele é justo juiz. Suas pupilas, os próprios olhos de Deus veem. Ele examina os homens, como examina um processo. Ele é um justo juiz, que quer saber o processo para dar uma sentença. Os filhos do homem, Deus examina suas ações e escolhas, e assim o julga. Versículo 5. Javé examina o justo e o injusto. Ele odeia quem ama a violência. Javé examina o justo. Deus estuda, examina o justo para observar o que ele faz e assim protegê-lo. O termo examinar pode ser também testar para purificar o justo, como também examina o injusto. Ele odeia o que ama a violência. O injusto, perverso, ama a violência, enquanto Deus odeia a violência. Deus repudia o que pratica a violência. Fará chover sobre os injustos brasas e enxofre. Versículo 6. Fará chover sobre os injustos brasas e enxofre, e um furacão violento é a parte que lhes cabe. A referência compara o destino do ímpio com o de Sodoma e Gomorra. Fará chover brasas e enxofre. Fogo, brasas e enxofre, furacão violento, o ímpio será destruído. É a porção, a parte que lhe cabe. A porção da sua taça. Se refere à taça de vinho de seu anfitrião, que o hóspede derrama, joga fora. A porção do ímpio é brasa, enxofre, é um furacão da taça do mal. A porção do ímpio será seu próprio desastre. Também podemos ler: a chuva que cai do céu é a porção da taça que Deus dá a toda criatura beber, mas a chuva que ele dá aos ímpios será brasa e enxofre. Versículo 7. Porque Javé é justo, ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. Primeira coisa, Javé é justo, uma afirmação. Depois segue uma série de complementos aditivos. Primeiro, e ama a justiça, e os corações retos, e eles contemplarão sua face. Javé é justo, ele ama a justiça. Consequência de transparência. Sendo Javé justo, ele só pode amar a justiça em si mesma. E por isto ama os corações retos e justos. Esses contemplarão a sua face. As pessoas justas poderão, isto é, terão o privilégio de ver a face de Deus, ver a Deus. Esta expressão se refere ao culto, à teofania, à manifestação de Deus, que é o ponto mais alto do culto. No Antigo Testamento, a presença de Deus na solenidade do culto significa a realização da salvação, que na comunidade inclui a felicidade,
Segundo ponto, força da comunhão viva com Deus, uma confiança em Deus, força, fé e coragem. Essas realidades que estão sempre juntas na Sagrada Escritura. Então, o que pode o justo fazer? Confiar e viver por meio da sua fé, resistente, para não se deixar ser vencido pelo mal, e saber que aquele que ele confia é justo, julga com justiça, ele não é cego. Então, este ato de confiança que nos dá resistência mostra que o justo não pode ser um covarde diante das ameaças, mas alguém que, sustentado pela fé, resiste e, resistindo, possa chegar a celebrar, a reconhecer a ação de Deus em seu favor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua